Fala, torcedor do Denver Broncos, seja bem-vindo a mais um De Olho no Draft 2024, dessa vez sobre linha defensiva. E sempre aqui comigo, ele, Felipe. Seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, Will. Valeu, galera que está assistindo o vídeo. Bora falar um pouquinho mais de draft. Essa arte tão exata, só que não. Lembrando aí, né? Se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa um like, deixa aí um comentário se concorda, discorda, se tem algum nome diferente. E também siga o Maior nas redes sociais, né? Estamos em todas elas praticamente. YouTube, Twitter ou X. Twitter. Instagram, Facebook, Twitch e Spotify. Beleza? Então vamos começar. Dessa Bora vez, lá? né, com linha defensiva. Qual é o seu primeiro nome aí, Felipe? Então, hoje eu começo, vamos falar um pouco de linha ofensiva. Vamos falar de um cara que tem um dos melhores nomes do draft. Eu vou tentar aqui. É o Rook Ororo. Eu acho que 3 rolls é o suficiente. Mas, enfim, o Rook, mais fácil, né? Tem 22 anos, 1,93 de altura, 131 quilos e vem de Clemson, né? Uma faculdade forte ali, um time que costuma jogar com uma competição de alto nível, o que sempre é interessante de se avaliar quando você está vendo um prospecto, né? E ele é um cara que eu gosto muito de linha defensiva. Ele é um cara que ele tem aquele combo de atleticismo e velocidade que eu acho que é muito interessante. Né? Ele é um cara atlético, ele é rápido, ele tem a altura e o peso necessários para você ser um jogador de DL ali, para você ter aquele bife, né, que o Gustavão gosta tanto de falar da DL. E ele é um cara que, além de ser muito atlético, ele também é muito forte. Né? Você vê ali que ele usualmente domina os adversários na base da força. Então, ele é um cara que tem muita força. E ele é equilibrado. Às vezes a gente está falando de algum prospecto que vai bem contra o jogo corrido, mas nem tão bem quanto o jogo aéreo. Ele é um cara que vai bem igual nas duas. Ele tem uma pressão muito boa ali contra o quarterback, quando a jogada é de passe, e ao mesmo tempo ele tem uma visão boa de gap, ele tem uma boa perseguição ali ao ball carrier, então ele consegue ir bem também no jogo contra o jogo corrido. E uma coisa que eu acho muito interessante quando ele está ali indo para rushar, né, o quarterback, ele é um cara que ele tem muita potência. Né? Você vê que quando ele precisa ali dar o primeiro passo, dar um passo em direção ao quarterback, você vê que ele é um cara muito forte. Você vê que, assim, no college, cara, se deixassem 1 contra 1, ele dominava. Tá? Se deixasse um nele só ali, ele ia, derrubava o cara e ia para cima do quarterback. Podia demorar um pouquinho, mas ele sempre conseguia. E ele fazia isso como? Principalmente baseado na força da parte superior do corpo dele, né? Era um cara tão forte que simplesmente com essa força, com essa fisicalidade, ele conseguia derrubar o cara. Tanto é que o que você mais vê ali nos highlights dele, nos melhores momentos, é o bull rush. O cara vai empurrando, vai só no ódio, baixa a cabeça e vai, entendeu? Então, assim, que ele é um cara muito forte. E uma coisa que eu acho interessante que você não ensina é que ele é um cara muito flexível. Você vê quando ele precisa se esticar ali para sair de uma marcação, ele tem uma flexibilidade boa ali no quadril, que é algo que é muito interessante. Então, ele combinando isso com a força dele, já é um baita highlight, né? Só que aquilo lá, como ele é um cara muito forte e ele dominava os adversários dele com base na força, ele não precisou aprender mais nada. E na NFL não vai ser assim. Ele pode ganhar e vai ganhar de alguns caras ali com a base na força, mas no geral ele vai sofrer um pouco mais. Então ele vai ter que melhorar os skills dele, né? Principalmente no pass rush ali. Jogo de mãos, counters e pá, e spin, isso, aquilo são coisas que ele vai ter que desenvolver, só que são desenvolvíveis, né? São coisas que você consegue colocar ali para um calouro se ele se esforçar, se ele quiser buscar. Uma outra coisa que eu não gosto tanto nele é que ele não tem um QI de jogo tão bom. Né? No vídeo das OLs a gente falou bastante sobre QI de jogo, identificar jogadas, tudo. Ele é um cara que sofre um pouco para identificar, ele demora um pouquinho, ele não tem aquela primeira reação baseada no instinto, na identificação de jogo. Não, ele precisa de um tempo para entender o que está acontecendo na jogada e aí agir. Então, é o que pode ser desenvolvido, principalmente com experiência. Né? Conforme ele for jogando, ele vai desenvolver isso um pouco mais. E eu acho que a gente também falou no vídeo anterior sobre atletas que tinham muita agressividade. Às vezes eu sinto que falta um pouco de agressividade no jogo dele. Tá? Às vezes eu acho que ele podia ali se entregar mais ali, porque ele é um cara muito forte, ele podia ali... Você vê às vezes nos highlights dele que falta ódio, sabe?
Podia ir com mais ódio ali, com mais agressividade, mas, de novo, isso é alguma coisa que você consegue aperfeiçoar e que não afeta tanto no nível da NFL. Ele é um cara que que tá previsto para sair relativamente alto ali na terceira rodada, né? E eu acho que assim, a gente não sabe ainda no momento que a gente está gravando o vídeo como é que vai ficar a situação, por exemplo, de DJ Jones, como é que vai estar a nossa linha defensiva. Então, se houver essa need mais gritante ali, numa terceira rodada, esse é um cara que eu gostaria muito de ver. Ele é um cara que me agrada demais, é um dos meus favoritos, assim, para a posição nesse draft. Eu gosto dele também. É um combo de explosão e força, né? O cara, ele realmente, se ele conseguir melhorar, desenvolver o pass rush dele, ele pode ser muito dominante. Sim, Além de ele ter um pode... nome maravilhoso. Paulo Antunes vai adorar, ele já gosta de dar as latidas dele. Então vai embora. Vai latir pra caramba. Agora aqui meu primeiro nome aqui, McKinley Jackson. Daí dando joinha para vocês. Ele veio de Texas A&M, tem 22 anos, 1,88 m e 147 quilos. Dá Tá pra dando um ver que joinha na foto aí. é um cara pesadíssimo, né? Você vê um cara de 1,88. Opa, foi mal. É um cara muito pesado pro tamanho dele, né? Não tem nem 1,90 m e 147 quilos. Ele é um cara que alinha ali muitas vezes como nose tackle, né? 0 ou 1 tech, e também como tri-tech. Tem um ótimo peso, como eu falei, uma boa agilidade também pro tamanho, pro peso dele, é um cara muito pesado, e mesmo assim ele tem muita agilidade, tem muita flexibilidade também, igual o Felipe falou, né? Tem momentos que ele se abaixa assim, com 4 apoios no chão, que ele parece um sapo, cara. É muito impressionante o tamanho dele, aquele sapo do Naruto, né? Gigantão assim. Ele também tem uma boa capacidade de penetrar pelo gap na OL e parar a corrida. Ele é muito bom fazendo isso. E ele é um cara que consegue. Ele sofria. No tape que eu vi, ele sofria muito double team, muita dobra nele. E ele conseguia dar trabalho até com dobra. Às vezes ele conseguia empurrar os dois caras, um com cada mão, conseguia se desvencilhar. É realmente impressionante a força de jogo dele. Algumas fraquezas, né? O tamanho abaixo do ideal, tem o 88. Ele não protege o peito, ele é um cara que ele vai ali, não usa Vai de muito. peito aberto. Vai de peito aberto, falta envergadura e ele ainda não usa bem o que tem. Então, ele acaba ficando com dificuldade de sair de bloqueio algumas vezes. Se ele não conseguir ganhar, mas é um cara que eu gosto bastante, ele faz spin move, o cara, né, dá aquele roda, e o cara desse peso dele é um atleta bem impressionante. Acho que deve sair na terceira, quarta rodada, talvez. E achar um cara interessante, porque a gente não tem muito esse tipo de jogador, né? Fica ali só com o Mike Purcell, principalmente, para ser um nose, um cara pesadão. Ou o DJ Jones quebrando fazendo esse papel também. Eu acho que seria um nome interessante para nossa DL. Eu gosto bastante do Jackson, cara. Ainda mais se ele soubesse para uma quarta rodada ali, eu acho que teria um valor sensacional. É aquilo lá, né? Como ele tem um pouco menos de envergadura do que devia, às vezes ele pode acabar caindo mais do que ele devia no draft. Porque ele tem muito talento, ele tem muita força, ele é um cara muito explosivo. Então, assim, esse tipo de coisa física costuma ser um limitador da NFL, mas não necessariamente é, né? Você vê, o cara simplesmente tem que trabalhar mais do que os outros para conseguir, mas se ele trabalhar, ele vai chegar lá. E ele é um cara que eu acho que tem total condições de dar o passo adiante e ser um cara muito útil, muito bom na NFL. Eu gosto bastante também. Beleza. Agora o seu próximo nome aí, Felipe. Meu próximo nome é o Fabian Lovett, de Florida State, né? Um time também que costuma ter boa competição ali, um time que está com muitos prospectos esse ano, interessantes saindo, né? Ele tem 24 anos, então esse já é um ponto um pouco negativo para ele, que ele já é um pouco mais velho, né? Que os prospectos costumam ser ali, mas ele tem uma altura muito boa, 1,93 m, tem 144 quilos, também tem um peso interessante, né? E é claro, ele tem a envergadura e o tamanho ideais para a posição. Ele é o que você espera em questão física de um cara, né, para CDL, é o que você espera, é o que ele vai ter, né? Então, assim, ele é muito forte, ele tem muita potência. Você vê no jogo dele, ele é um cara explosivo, um cara que vai.
e é aquele cara que tem um motor que não apaga, né? Que a gente costuma falar. Ele não desiste da jogada. Você vê a jogada se desenvolvendo, ele tá correndo atrás, ele tá indo, ele tá desesperado, ele vai. Então, assim, esse é um ponto positivo, né? Porque às vezes você vê alguns jogadores ali que ele vê a jogada se desenvolvendo um pouco longe dele e fala: acabou. Para mim, acabou. Mas não, ele vai, ele consegue fazer jogadas até por conta disso. Então, assim, é muito interessante. Eu gosto muito nisso dele. E ele é um cara que você percebia na tape dele com muita frequência que o papel dele era simplesmente tirar os caras da frente pro linebacker ir e blitzar. Assim, você via bastante isso nos highlights dele. E ele é um tipo de... Fazendo isso, o Vance Joseph já fica feliz, entendeu? Você cria um gap a mais ali pro cara vir blitzar ali onde não espera, já tá ótimo. E ele é um cara que tem condição de fazer isso. Ele é um cara muito forte, ele tem mãos boas, mãos agressivas, bem fortes. Precisa melhorar um pouco as técnicas de mão, mas a base tá ali, né? E o bull rush dele é sensacional. Você vê que ele gera muita força, ele empurra os caras mesmo sem dó, nem piedade. E uma coisa que eu acho interessante, que era uma coisa que a gente viu muito nos drafts passados do Broncos, e hoje em dia nem tanto. Ele é um cara que ele é um capitão e é um dos líderes do vestiário lá de Florida State. Né? Você vê os outros jogadores falando sobre ele, você vê a comissão falando sobre ele. Me lembra um pouco da vibe que o Jonathan Cooper tinha. Lembra que todo mundo falava quando a gente draftou ele que ele era um líder, ele era um cara que motivava, era um líder no vestiário, e ele também tem isso. Você vê que ele é um cara que ele é uma liderança ali no time que sempre foi reconhecido pelos outros jogadores. Então isso é um trait que eu também gostaria de ver no atleta que eu drafto, né? É algo interessante de se ter. Nos pontos negativos, eu acho que o problema dele é que ele ainda está no college. Sabe, aqueles erros básicos de quem está no college. Ele é um cara que tem uma altura muito boa, mas às vezes ele não sabe usar, tirar proveito dessa altura. Você vê que ele poderia se posicionar melhor, num ângulo melhor para ele, mas ele não faz isso, porque falta um pouco dessa noção de jogo, falta um pouco desse treinamento, falta um pouco desse refino, né? Que é algo que ele vai ter depois que ele foi draftado, isso é normal. E apesar dele ter um motor muito forte, quando ele tá perseguindo o ball carrier, né? Quando ele tá perseguindo o cara que tá com a bola, você vê que ele não tem lá aquela velocidade toda. Ele é um cara muito explosivo, ele tem uma velocidade de início muito boa, mas ali no meio pro fim da jogada você vê que ele perde um pouco. Você lembra um pouco do Josie Jewell ali, aquela geladeira correndo atrás dos caras, sabe? É um pouco disso. Então esse é um ponto. Só que ele raramente deixava o cara passar. Então, assim, meio que equilibra a situação, né? Ele tem um certo problema com tackles, não é grande, mas ele perde alguns tackles que ele não devia. Mas, de novo, isso é uma coisa que é normal para um cara que está no college, um cara que está se desenvolvendo. E ele sofre um pouco se ele está enfrentando algum lineman mais explosivo, aquele cara que consegue combinar com essa explosão dele, sabe? Ele tem uma explosão muito forte. Se o lineman também tem uma explosão muito forte, você vê que não vai muito longe a situação. Mas por quê? Porque ele não tem o moveset necessário, ele não tem as skills de pass rush necessárias, são coisas que podem ser desenvolvidas. Então, assim, o que eu gosto nele é que ele tem todos os fatores físicos, ele é um cara muito forte, ele tem a base do jogo muito boa, e tudo que ele precisa melhorar é desenvolvível, sabe? Então eu gosto muito dele por isso. Ele está previsto ali para sair na quarta, quinta rodada, o que também é interessante, porque é isso que você espera de um prospecto de terceiro dia. Um cara que pode ser desenvolvido e vir a ter algum impacto no seu time. Não é aquele cara que você vai colocar ele de titular no primeiro jogo e vai render horrores. Não. Tá? Mas, de novo, eu sempre gosto de pensar no custo-benefício. Se a gente não tivesse pego nenhum DL, chegar na quinta rodada e ele estiver lá, pô, eu ficaria muito feliz com essa pick, sabe? Seria um cara que eu acho que iria acrescentar muito e que poderia, no futuro, ali daqui 2 anos, ser um grande colaborador nesse time. E ele é um cara que pode até acabar caindo mais pela idade, porque ele faz 25 em dezembro, então isso pesa. E a DL do Florida State era violenta, né? Ele, o Brandon Fisk e o Jared Verse lá era muito divertido de assistir, né, cara? Era legal de assistir. É um combo muito absurdo. Então é isso, galera. A gente vai ficar por aqui. Os 3 prospectos. Lembrando, né, que quem for membro do Mile High vai ter mais 3 de DL. Né, então aí, se você não for membro e quiser, assine aí. A gente tem várias opções.
E mais uma vantagem aí para os nossos membros também é que esse ano a gente está fazendo pela primeira vez o nosso guia do draft, né? Um conteúdo em PDF, igual tem muitos guias por aí famosos. A gente está fazendo o nosso, eu e o Will, a gente está ali se debruçando em cima de trocentos prospectos, tá? Escolhendo os melhores, os que são o melhor fit para o Denver. E assim, o diferencial é que ele é um guia voltado para o Broncos. Então, esse cara vai ter análise, esse cara ele é fit para a gente? Ele estaria bem no nosso time? A gente quer ele? Que pique será que seria ideal para ele? Então, assim, vai ser bem legal, bem interessante. A gente está colocando bastante trabalho nisso para vocês. Se você se interessou, então é só virar membro aí que você vai ter acesso a esse conteúdo também, além de toda outra tonelada de conteúdos que a gente tem para os nossos membros. Beleza, pessoal? Isso aí. Valeu.